Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Servindo com Propósito. A Páscoa está chegando e no vídeo de hoje eu vou te ajudar com ideias criativas para você organizar um culto com o tema da Páscoa, que tenha reflexão, adoração, teatro e muito mais. Vamos assistir ao vídeo? Gente, a Páscoa é o momento perfeito para você ensinar às suas crianças sobre o amor de Deus, sobre o real sentido do cristianismo. Hoje, constantemente, as crianças elas são expostas a muitas coisas, principalmente nesse período. E as pessoas querem resumir a Páscoa a ovos de chocolate e coelhinhos da Páscoa. Mas você, enquanto no início do Evangelho, tem que mostrar às crianças qual é o real sentido da Páscoa. É o amor de Deus por nós, a ponto de enviar o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. E com as crianças não pode ser diferente, nós temos que ter um foco específico, mostrar realmente o que é a Páscoa, de onde vem essa palavra, qual o real sentido e por que nós devemos sempre celebrar a Páscoa em memória de Jesus. Eu já gravei aqui no canal, vou até deixar aqui no card um vídeo sobre como organizar um culto infantil, que tem ideias muito legais. Aqui especificamente nesse vídeo eu vou te mostrar algumas ideias sobre como organizar um culto de Páscoa. E como eu já falei no outro vídeo, inicialmente sempre comece orando e buscando na palavra do Senhor uma referência bíblica para o seu culto. Você pode trabalhar com um tema mais conhecido como João 3,16, mas também tem outros textos ao longo da Bíblia que você pode utilizar para trabalhar esse tema da Páscoa. Você pode focar na Páscoa do Velho Testamento, mostrando a saída do povo de Israel do Egito, ou você pode focar na crucificação de Jesus Cristo, na morte e ressurreição, que é o nosso real sentido da Páscoa. Defina o tema do seu culto. Aqui vão algumas dicas para você. Pode ser Ele vive, ou por exemplo, Cristo é a minha verdadeira Páscoa. Você pode colocar foi por você, foi por amor. Todos esses temas são centrais para você trabalhar a história da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E a partir daí você vai decorar a sua congregação. Lembre sempre de colocar elementos que remetam à Páscoa. Nós fizemos o culto recentemente em nossa igreja e nós recriamos um sepulcro utilizando papel metro e papelão. E tem até um vídeo aqui no canal ensinando como é que a gente fez. Você também pode colocar outros elementos como a própria cruz, né? Tem algumas congregações que isso é mais tranquilo, outras eu já sei que é proibido até por alguns dirigentes sobre isso, mas se for tranquilo na sua igreja, é ótimo, porque você vai lembrar as crianças o que foi a morte, onde foi que Jesus morreu, onde foi que Jesus sofreu e padeceu por nós. Você pode colocar um manto vermelho, algo semelhante a uma coroa de espinhos. Tudo isso pode fazer parte da decoração da sua igreja. Você pode também montar uma mesa como se fosse uma mesa de ceia. Você pode colocar pão, suco de uva, pode colocar alguns vasos de cerâmica, um tecido de vermelho, flores vermelhas e brancas. A gente utiliza muito o vermelho e o branco para decorar as festas com o tema da Páscoa. Depois que você definir qual será o seu tema e como será essa sua decoração, faça a seleção das músicas que você vai utilizar em seu culto. Existem várias músicas, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo algumas sugestões. Tem músicas muito legais de Aline Barros, Cristina Mel, Três Palavrinhas. Lembre que as músicas elas precisam ser cristocêntricas, ou seja, Cristo tem que ser o foco. Nós estamos aqui falando do amor de Deus por nós. Então, músicas que foquem no amor de Deus, pelas crianças, por todas as pessoas, músicas que falem sobre o sacrifício de Jesus, essas devem ser valorizadas e selecionadas para um culto com essa temática. Não tem nada a ver você pegar uma música que não tem nada a ver com o tema e colocar no seu culto só porque ela é engraçada, porque ela é divertida. Nós já falamos sobre isso aqui em outro momento no canal. Vamos aprender a selecionar bem as músicas de nosso culto. Uma coisa super importante é que você leve a sua equipe a se consagrar para este culto. Esse culto ele tem que ser algo que toque realmente o coração das crianças. Quando você for escolher a pessoa que vai ministrar, que vai trazer a palavra para as crianças, pense bem antes, ore ao Senhor, para que Deus te mostre alguém que realmente tem uma linguagem adequada,
Porque às vezes trabalhar algumas ideias nessa história pode ser complicado para algumas pessoas e também para o entendimento de algumas crianças, principalmente as menores. Então assim, pense na pessoa que você vai escolher para ministrar. É melhor, né, que essa pessoa utilize recursos visuais para facilitar o entendimento das crianças. Uma dica que eu te dou: se você for passar algum vídeo no seu culto, selecione qual será esse vídeo. Eu já estive em alguns cultos onde a direção do culto passou aquele vídeo, A Paixão de Cristo, de um filme muito conhecido, e eram cenas assim muito fortes. Então assim, tenha cuidado, nem todo vídeo pode colocar para crianças pequenas. Esses filmes, ele tem uma classificação indicativa. Então se você vai trabalhar em um culto de crianças, observe qual é a temática desse vídeo e traga um vídeo que realmente toque o coração das crianças, mas sem assustá-las. A gente não precisa aqui de sensacionalismo nem de emoção. A gente quer o que? A presença do Espírito Santo para trabalhar no coração de cada criança. Na programação do seu culto, você pode colocar alguns elementos teatrais, né? Encenar com as próprias crianças, ensaiado previamente. Aquele processo, né, da traição de Judas, e quando Jesus foi preso, aquele julgamento ali perante Pilatos, uma crucificação, você pode utilizar do teatro, fica muito bacana também, ou de danças, né, coreografias com um grupo de meninas ou meninos, enfim, aquilo que tiver na sua igreja, para você deixar o seu culto ainda mais rico, mais atrativo para as crianças. Esse tema é um tema que te permite um leque de opções, de variedades, de elementos onde você pode sim tocar o coração das crianças e também dos adultos que ali estiverem. É um tema onde você tem que estar também consagrando ao Senhor para que Deus ele prepare os corações para receber a poderosa palavra. Não desperdice a chance de ministrar profundamente no coração das suas crianças. Esse é um tema riquíssimo, não deixe passar em branco. Não deixe de trabalhar o tema da Páscoa na sua congregação. Mesmo que você não faça um culto de grande porte com toda a congregação, mas que você vai fazer algo micro dentro da salinha, dentro do clubinho ali, depende da sua congregação, como é que você chama, ótimo, não tem problema. Mas não deixe de trabalhar esse tema com as crianças. A própria Bíblia fala, em memória de Jesus nós fazemos isso. Todos os meses, os adultos se reúnem para celebrar a Santa Ceia. E às vezes nós só trabalhamos com as crianças no mês da Páscoa. Então, se a gente só tem um mês para trabalhar, por que deixar passar em branco? Não faça isso. Trabalhe. Minha orientação para você que está na frente de um trabalho, que trabalha com crianças, é aproveite este momento onde as crianças estão, de forma geral, recebendo muitos estímulos sobre esse tema da Páscoa e onde o tempo todo a gente sabe que as pessoas querem retirar o foco de Jesus e para fazer a sua parte, que é o quê? Trazer de volta o foco que é Cristo. A nossa cosmovisão, ela é cristocêntrica. Nós falamos sobre Jesus e tudo aquilo que rege a nossa vida sai da palavra de Deus. Aquilo que passa disso, a gente descarta. Para finalizar o seu culto, você pode despedir as crianças com algumas opções de lanches. Nós distribuímos em nossa congregação o pãozinho de queijo com um suquinho de uva. Uma outra opção é uma pipoca com a carinha da ovelha. Eu vou deixar a imagem aqui no vídeo para você entender mais ou menos como é que eu estou falando. Existem várias possibilidades. Você também pode fazer uma lembrancinha com algo da própria cruz, uma ponteira de um lápis, mas algo que sempre remeta aos símbolos da Páscoa cristã. Lembrando que nós não celebramos o coelho, mas sim o Cordeiro de Deus. Esse que tira o pecado do mundo. Então, cuidado também quando você for pesquisar na internet símbolos da Páscoa, para você não misturar as coisas, né? A Páscoa cristã, nós temos alguns elementos muito específicos. É a cruz de Cristo, é o pão, é o suco, né? No caso o vinho para as crianças é o suco, é a coroa de espinhos e é o cordeiro. Coelhinho da Páscoa, ovinho de Páscoa, nós não trabalhamos sobre isso na igreja, a não ser que você queira realmente explicar qual é o real sentido, mas não trazendo esse elemento como sendo algo que represente a nossa Páscoa, que é Jesus Cristo.
E para deixar aqui só uma última dica, se você quiser fazer também uma moldura para fotografias, eu vou deixar aqui uma foto de uma moldura que a gente fez muito linda para o nosso culto. Uma tia nossa, a tia Ângela, ela é muito talentosa, nós temos tias muito talentosas lá na congregação e pode ser uma opção para você, né? Nessa moldura tinha escrito: a paixão de Cristo sou eu. E ali a criança coloca o rostinho e tira foto junto com sua família. Isso também é uma ideia muito bacana. E aí, o que você achou desse vídeo? Você gostou? Fez sentido para você? Você já celebrou o culto de Páscoa na sua congregação? Ainda vai celebrar? Coloca aqui nos comentários o que você achou. Se você gostou, compartilhe esse vídeo nos grupos da sua igreja. Compartilhe, curta, comente. Não se esqueça de se inscrever no canal. Olha, tem gente que está assistindo aos vídeos e não está se inscrevendo, viu? Eu te convido a se inscrever agora. E não se esqueça, sirva ao Senhor com um propósito específico. Deus te abençoe.